sobre saúde e hoje vamos falar a respeito de quiropraxia. Estamos com um profissional, o Christian, que vai dar muitas informações a este respeito. Christian, é um prazer para esclarecer sobre este assunto. Então, primeiro, gostaríamos de saber o que é quiropraxia. Bom, a quiropraxia tem a origem dela, no nome dela, em quiros e praxia, que é o tratamento com as mãos. A quiropraxia ela visa o seguinte tratamento. Como todo o nosso sistema nervoso ele é ramificado na coluna, toda vez que tiver algum desvio, algum problema de alguma articulação fora do lugar, ela pode estar levando a pinçar o transporte normal dessas informações. O que isso pode levar? A uma restrição de movimento, alguma dor localizada, ou alguma dor irradiada, ou até mesmo um mau funcionamento do teu corpo. O que a quiropraxia faz? Ela trata através de um tratamento essencialmente manual, ela visa corrigir essas disfunções articulares, reposicionando todas as articulações no seu devido lugar. Então, quiropraxia não se trata só da coluna? A coluna, pelo fato, como eu estava falando, o sistema nervoso está ramificado ali, ela tem um efeito mais significativo, pelo fato de corrigir, ajudar no tratamento do organismo em relação a pulmão, coração, ou até mesmo bexiga, intestino, mas pelo fato de todo o nosso corpo ter articulações, a quiropraxia também ajuda muito no tratamento para ombro, cotovelo, os joelhos. Pelo fato de onde tiver uma articulação, pode ter um osso fora do lugar. A quiropraxia, através do tratamento manual, reposiciona essa articulação de novo. Ou seja, não trabalha só com a coluna, e sim no corpo como um todo. Porque, de uma maneira geral, as pessoas, quando a gente não tem muita informação, passa a impressão que o quiropraxista só trabalha a coluna. Porque é muito comum a gente ver as pessoas, o quiropraxista, não sei se é comum, mas a gente ouve bastante isso, né? A pessoa mexendo sempre na coluna. Então, a gente acaba esquecendo ou não tem a informação de que trabalha todas as articulações. Pelo fato da dor, normalmente, que mais incomoda ser na coluna, o tratamento que o pessoal mais procura é para a coluna. Mas como, por exemplo, na quiropraxia desportiva, por exemplo, os atletas gostam mais de tratamento com ombro, cotovelo, ou até mesmo quando a pessoa tem alguma dor de cabeça, não vai trabalhar só exatamente na coluna aqui, pode trabalhar no pescoço também, que muitas vezes o pessoal difere a cervical, que também é parte da coluna, sim, com uma coisa diferente das costas, na verdade. Mas a quiropraxia trabalha desde a ponta do pé, a gente brinca até o fio de cabelo. Certo. Eu sei, Christian, que uma pessoa que tem um problema de pulmão, né, você citou ainda há pouco a respeito de pulmão, muitas vezes pode ser da coluna. Se a pessoa tem o intestino preso, também pode ser problema ligado à coluna, porque, como você falou, toda a ramificação do nosso organismo, do nosso corpo, né, partem todo da coluna. Então, isso pode alterar. E eu sei que você comentou alguma coisa antes comigo a respeito de, por exemplo, uma criança que passou da idade já de usar fraldas, que faz xixi na cama. Eu tenho uma paciente de 16 anos que não consegue parar de fazer xixi na cama. E aí você estava me falando que com sessões de quiropraxia isso pode ser resolvido? Sim, porque como a quiropraxia trabalha também com todo o trânsito normal das informações, muitas vezes, como nesse caso dessa anurese, o paciente ele pode estar só com desvio normalmente sacral, onde está impedindo o controle do que libera e do que segura o xixi de noite. Como de noite tu está inconsciente, muitas vezes tu não tem como ter esse controle dormindo. E muitas vezes essa falta de força, essa pressão involuntária até, involuntária, sim. E se dá alguma pressão, algum pinçamento, como eu estava falando. A quiropraxia numa base, depende do caso, depende da idade, claro, tem que ser sempre bem avaliado para um diagnóstico mais preciso. A gente precisa ver direitinho qual é o caso da pessoa e numa questão de umas 3, 4 sessões ajuda bastante. Olha que maravilha, às vezes a pessoa fica tanto tempo, como eu falei, eu tenho uma paciente com 16 anos,
e a família toda sofre, imagina para jovem, né? Então, desde a primeira sessão que a gente fez de reflexo, exatamente porque se trabalha muito a coluna, né? Sim. Então, tudo isso já ela resolveu, mas segura isso 16 anos. Agora, me fala uma coisa, tem alguma contraindicação? A quiropraxia, ela não trabalha só com algum caso específico, como só uma hérnia de disco, por exemplo. A quiropraxia, por ser muito abrangente, ela não tem nenhuma contraindicação, nem contraindicação de idade, pode vir desde uma gestante a um bebê, uma criança, até um adulto, algum idoso. Por quê? Porque mesmo se ela tiver um problema relacionado, que talvez através de um diagnóstico mais específico a gente não possa mexer exatamente no problema, a quiropraxia ela tende a trabalhar com o corpo como um todo, procurando o equilíbrio total do corpo. Ou seja, muitas vezes uma dor que pode ser referida na lombar não quer dizer que a dor seja somente naquele lugar. Exato. Ou seja, a quiropraxia ela vai procurar o equilíbrio total do teu corpo, ajustando desde o desvio pélvico até a cervical, para que o problema que tenha ao redor da causa principal não venha interferir no problema crucial, que é o problema, por exemplo, uma hernia de disco, como a gente estava falando. Christian, outra coisa, é muito comum também ver as pessoas, de um modo geral, tentando instalar a coluna, né? Não, vem cá, eu te dou um aperto, eu te levanto e vai reajustar a tua coluna. Isso não é perigoso? É bastante perigoso, por quê? Porque estralar, a gente gosta até de falar que se qualquer pessoa que se estralasse fosse um quiropraxista, a gente não teria profissão, porque o simples fato de talvez estralar um dedo, coisa assim, não é quiropraxia. Por quê? O que difere a quiropraxia de um simples estralo? O que acontece? A quiropraxia, através de uma faculdade de 5 anos, a gente tende a aprender exatamente o que precisa ser ajustado. Porque estralar é fácil, difícil é saber o que estralar e por que estralar. Essa é a quiropraxia. A gente acaba sempre procurando onde que tem alguma restrição do movimento, a restrição de cada articulação sempre tem um movimento natural do corpo. E o que a quiropraxia faz? Ela procura onde tem essas restrições e reposiciona no lugar, para devolver a mobilidade normal de cada articulação. Certo. Ou seja, a quiropraxia, ela se difere pelo fato de uma pessoa que sempre se estrala, mas me dá um alívio, ou algum problema assim. Claro, porque o simples fato de tu escutar o estralo pode te dar algum conforto momentâneo, mas a longo prazo isso tende a te dar muitos problemas, pelo fato de ter um desgaste da tua articulação e também podendo calcificar até as bolsas que tem no meio que te dão uma maior mobilidade em cima da outra articulação. Ou seja, é totalmente contraindicado uma pessoa se estralar em casa ou procurar, sei lá, tem pessoas que pedem para pisar em cima, ou abraçar forte, ou puxa meu pescoço. Isso é totalmente contraindicado pelo fato de tu não estar sendo nem um pouco específico. E o objetivo principal da quiropraxia é ser bem objetivo, achar o problema e corrigi-lo. Você acabou de falar uma coisa muito interessante e que aconteceu há poucos dias comigo. Uma pessoa me ligou e queria se eu trabalhava a coluna. Eu disse, através da reflexologia, trabalho bastante a coluna. Não, mas eu queria que fosse aquela massagem que pisasse em cima, com os pés. Eu disse, não, querido, né, você tem que procurar uma outra pessoa, um especialista, que no caso seria um quiropraxista. Não, mas é só caminhar em cima, a minha massagista faz isso. Porque eu disse, você está confundindo as coisas.